Nesse vídeo a gente vai desenvolver passo a passo e aprender quais tecnologias a gente utilizou para chegar nesse resultado. Esse aqui é a landing page do meu curso e aqui eu desenvolvi utilizando várias tecnologias, mas a tecnologia que eu usei como base foi o Next na versão 14. Aqui a gente pode trabalhar a versão Light e a versão Dark do nosso tema, da nossa landing page, e aqui eu dividi em algumas sessões. A gente vai entender passo a passo aqui cada sessão dessa e como eu cheguei nesse resultado. Basicamente, o que eu defini foram 3 steps para chegar nesse resultado. O primeiro foi o conteúdo da landing page. O segundo foi a stack que eu utilizei, quais tecnologias eu escolhi para desenvolver esse projeto. Eu utilizei o Next 14 como base, mas eu não precisei somente do Next, eu precisei de outras tecnologias também. Então, como que eu penso nisso para desenvolver um projeto? Eu não tenho uma stack fixa para desenvolver com todos os projetos, depende da proposta do meu projeto, da minha página, que eu escolho a tecnologia. Eu tenho o Next 14 como base, mas eu utilizei outras tecnologias também. E como que eu pensei no layout? Como é que eu cheguei nesse resultado aqui? Como que eu me inspirei em outras aplicações e como que eu desenvolvi o meu layout? Na primeira parte, eu tive que entender o que a gente precisa numa landing page. Isso é comum que a gente tenha que definir isso, que é a parte de brainstorm de qualquer tipo de projeto. No meu caso, eu precisei de um título e um subtítulo, que no caso, aqui eu tenho meu título e o meu subtítulo. Depois, eu precisei de um CTA, que é o que a gente chama de Call to Action, que seria o meu botão de ação principal na página, que é esse que quero fazer parte. Então, toda uma landing page de vendas, a gente precisa de um CTA bem definido. Eu precisei um tópico, uma seção para falar sobre mim, uma stack do curso, então qual que é a stack que eu vou ensinar durante esse curso e qual que é o conteúdo do curso, seria o detalhamento aqui dos módulos que eu vou ter durante esse curso. E o investimento, que é importante também, mostrar quanto que vai ser o investimento para se inscrever nesse curso e perguntas frequentes, que é a nossa FAQ. E depois eu precisei definir a stack. A gente tendo o Next 14 como base, o que eu pensei? Eu quero desenvolver o projeto que seja mais simples possível, o mais rápido possível para desenvolver, porque não é um projeto que eu posso gastar muito tempo. Eu tenho que desenvolver esse projeto, já deixar ele disponível. Então, esse projeto tem que sair do zero até ficar publicado e disponível na web. Então, eu teria que usar o menor custo possível para desenvolver o projeto em questão de infra e o menor custo de tempo também para desenvolver esse projeto. Então, eu pensei em utilizar todo esse ecossistema dentro da Vercel. Então, aqui a gente tem o Next 14, o Postgres, que é dentro da Vercel. Dentro da Vercel eu tenho a parte de Analytics, tem a parte de Speed Insights, que eu quero saber como está sendo entregue a minha página, se ela está sendo uma página rápida ou não. A parte de Deploy, que eu preciso deixar isso disponível no endereço na web público. A parte de estilos, eu vou usar o próprio Tailwind CSS, que facilita bastante a parte de estilos. O Zod, porque eu vou ter uma parte de formulário de pré-inscrição, de pré-lista. Então, eu vou validar esse meu formulário com o Zod e o ShadCN, para eu usar os componentes dessa própria biblioteca. Na verdade, o ShadCN é só uma stack de setup para criar os componentes. Ele só vai ajudar a gente a criar os componentes do Tailwind usando o Tailwind CSS. E por fim, como que eu pensei no layout? Eu usei os próprios componentes para inspirar nos próprios componentes do site oficial do Tailwind CSS e eu utilizei o próprio site do ShadCN também para entender a minha parte do layout. É assim que a gente vai criar o nosso projeto e a gente vai entender passo a passo como que a gente chega nesse resultado. E para criar o nosso projeto, utilizando a versão 14 do Next, essa é uma versão que foi liberada no dia 26 de outubro de 2023, então é uma versão recente, mas para utilizar essa versão que já foi liberada, eu preciso executar o comando npx create next app, é o comando que eu sempre utilizo para criar os nossos projetos utilizando o Next. Então eu vou selecionar uma pasta qualquer, abrir meu terminal. Isso aqui é qualquer pasta que eu tenho dentro do meu projeto, você pode escolher aí no seu PC também qualquer pasta e executar esse comando. Quando eu coloco @latest, ele pega a última versão disponível. Então eu não sei quando você vai estar replicando esse vídeo, então pode ser depois de um mês, um ano, 2 anos. Então depende muito da versão. Então para a gente manter compatibilidade de todas as versões, eu vou sempre colocar a versão para não ter problema de quebrar. Então aqui eu vou utilizar a versão 14.0.0.
Essa é a versão do Next 14, que é a última disponível até o momento. Aqui a gente vai seguir alguns passos, eu vou colocar Y para seguir. Aqui eu vou dar o nome do meu projeto. Eu vou dar o nome de The Next Dev Landing Page. Ele pergunta se eu quero usar TypeScript. Sim, é excelente. Eu vou usar Tailwind, eu vou usar a pasta SRC e eu vou usar o novo esquema de App Router. Ele quer saber se eu quero customizar o meu import. Não, eu quero manter o padrão @, então não vou importar. E ele começa a criar o nosso projeto. Então a gente vai abrir esse projeto e começar a customização. cd the next dev landing page. Então eu vou abrir meu projeto, digitar o comando code ponto ou arrastar essa pasta para dentro do meu VS Code. Então aqui eu já tenho o meu projeto aberto, ele já tem a estrutura do Tailwind configurado e a primeira coisa que a gente vai fazer é configurar o ShadCN. Então eu vou vir aqui, ShadCN /UI, vou vir aqui na parte de documentação e aqui a gente tem a instalação com o Next. Como que a gente faz a instalação com o Next? Aqui ele já está pedindo para criar o projeto, a gente já fez esse step. Eu vou copiar aqui e utilizar a opção npm. Aqui ele não instala uma biblioteca chamada ShadCN, ele vai simplesmente usar o ShadCN para configurar o nosso projeto. Ele vai fazer todo esse wizard aqui para a gente. Então eu venho aqui no meu projeto, Ctrl aspas, no meu VS Code. Eu vou deixar na descrição do vídeo o pré-requisito para a gente chegar no nosso VS Code e nas versões que eu preciso do Node e do NPM. Então eu vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V. Aqui eu tenho o comando para inicializar o nosso projeto com o ShadCN. Ele está perguntando se eu gostaria de usar os meus componentes com o TypeScript. Eu vou colocar aqui sim. Aqui a gente tem dois modelos, tá? Default e New York. Se a gente voltar na tela inicial, a gente vem aqui em Themes, no menu aqui superior, a gente pode customizar. Então aqui na parte de customização, eu escolhi aqui a cor roxa. E aqui a gente tem a Default e tem a New York. Tá vendo que a New York, a Default, a gente tem um espaçamento maior? Então eu vou usar a New York aqui no nosso projeto. Aqui ele tem só algumas opções, ele não deu a opção aqui do meu roxo, mas eu vou colocar aqui primeiro Slate. Ele está perguntando onde que está o nosso arquivo global CSS. Nosso global CSS está dentro de SRC, então eu vou ter que colocar aqui src/app/globals.css, que é onde está aqui o nosso arquivo de inicialização do Tailwind. Então vier aqui em global.css, ele está aqui. Então, vou dar um Enter. Ele está perguntando se eu gostaria de utilizar variáveis CSS para cores. Eu vou colocar aqui sim. Onde está o meu arquivo tailwind.config.ts? Está na raiz do projeto, então coloquei aqui. E o meu import eu vou utilizar como @components e ele vai criar uma pasta chamada lib. Então, quando eu terminar de executar esse setup, a gente vai ver que vai ter uma pasta Components e uma pasta lib. E você está usando React Server Components? Sim. Eu quero escrever algumas configurações no arquivo components.json. Eu vou colocar OK, Y. Então, o que ele fez aqui para mim? Ele pegou o meu tema Slate como padrão e colocou aqui nas informações aqui da minha página. Ele configurou um novo arquivo ts.config, então eu vou apagar esse daqui, que eu não preciso mais. Ele criou também uma pasta components.json, que aqui é onde fala onde está o meu arquivo global.css e onde estão esses dois arquivos que eu preciso, essas duas pastas que eu preciso para configurar os meus componentes. Então, ele está aqui, components e lib. Dentro de lib, ele cria só essa utils aqui para a gente. Então, eu tenho já isso criado. Se eu abrir aqui meu packages.json, a gente vai ver as versões. Então, as versões, para você conseguir replicar exatamente essa mesma landing page, a gente tem que seguir essas versões que a gente tem aqui do nosso projeto, tanto o Next quanto as outras versões também. Dentro de tailwind.config, o que a gente pode ter aqui? É exatamente todas as extensões, configurações que a gente tem aqui para a nossa aplicação. Primeira coisa que a gente vai fazer é configurar a nossa página layout. Então, se eu vier aqui e der npm run dev e abrir a minha página aqui na porta 3000,
ele já tem uma configuração padrão. Então, toda vez que eu abro o meu projeto, ele já traz uma configuração padrão. Então, ele trouxe aqui essa página, que é o meu componente page.tsx, aqui dentro de app. Eu vou simplesmente apagar tudo isso daqui. Eu vou vir aqui dentro de main e vou apagar esse código aqui também. E vou colocar uma section. Vou dar um ID da minha section de intro. E aqui vai ser, vou colocar um H1 the next dev. Basicamente, eu tenho isso e eu vou começar a configurar aqui o meu layout.tsx com a parte de customização do meu tema Dark e Light. Aqui a gente tem a opção de Light, Dark e Sistema. Eu vou fazer essa configuração e vou configurar para a gente utilizar essa mesma fonte. Então, se eu copiar o meu título aqui e colocar no meu page.tsx, olha o que vai acontecer. A gente já tem The Next Dev, Full Stack Next.js 14. Eu vou utilizar, aqui a gente pode ver que a gente está utilizando a cor roxa, que é esse aqui, violeta. Então, se eu vier dentro aqui do meu chat.cn e colocar a parte de customização, eu posso vir aqui agora em Copy Code, copiar esse código e substituir agora dentro de globals.css. Então, onde está aqui @root, eu vou colocar esse meu código aqui agora. Se eu vier aqui agora e colocar um class name primary, text primary, ele vai colocar a cor minha primária, que a minha cor primária é o meu roxo. Para usar a parte de tema light e dark, eu vou utilizar esse Next Themes. Esse Next Themes, ele é a parte de customização de tema light e dark, utilizando Next. Então, ele já vai facilitar para a gente a instalação e o uso de como eu gerencio isso daqui. Então, se a gente tá usando o App Router, então, que é a nossa pasta App. Então, a gente vai ter que seguir esse modelo aqui. Como que a gente vai fazer, tá? Eu vou vir aqui para a nossa aplicação, Ctrl+C, npm install next themes, e eu vou colocar aqui um @0.2.1, que é a versão que eu já utilizei para desenvolver o nosso projeto. Então, para não ter quebra de compatibilidade, eu vou usar essa versão. Eu venho aqui dentro de Layout, o que eu preciso fazer aqui dentro? Eu preciso colocar o meu Theme Provider aqui dentro. Só que o que acontece? O meu Theme Provider do Next Themes, ele funciona em um Client Component. Todo componente do meu Next 14, que eu não tipo ele aqui dentro, aqui em cima, com o Use Client, ele basicamente é um componente server. Então, isso daqui não vai funcionar. Para funcionar, o que a gente pode fazer? Eu vou fazer o seguinte aqui dentro das nossas pastas. Aqui dentro de app, eu vou criar underline components, que são todos os componentes para essa raiz aqui, minha app. Aqui dentro, eu vou criar um arquivo chamado theme provider.tsx. Primeira coisa, use client, que é exatamente o que eu estou propondo aqui. Eu não quero usar um server component. E aqui eu vou digitar function theme provider, e para resolver esse problema aqui eu vou dar vou sobrescrever o nome next theme provider para não dar conflito de mesmo nome. E aqui eu vou dar um return next theme provider. Aqui eu vou receber children e props. Qual tipo vai ser esse daqui? Theme provider props. Então, do Next Themes, eu tenho as minhas tipagens, que é o Theme Provider Props. E aqui eu vou receber essas props. E aqui embaixo eu vou retornar o meu children. Salvei. Então, agora eu posso dar um export aqui. E dentro do meu layout, ao invés de eu utilizar o próprio Theme Provider, eu vou fazer import Theme Provider, só que de ./components/Theme Provider.
E aqui embaixo eu vou encapsular o meu children, passando attribute, que vai ser o meu class, que eu vou usar o atributo class para gerenciar o meu tema, que é o que o próprio Tailwind utiliza, e eu vou usar o default theme como system. Então, se o seu sistema operacional usa o tema dark, ele vai automaticamente setar como dark default, senão ele vai setar o light. Então, configurei essas duas propriedades e a propriedade enable system. Agora a gente vai colocar aqui o nosso title, que vai ser o nome da aplicação, The Next Dev Full Stack Next.js 14, e na descrição vou colocar curso Next.js 14. Vou colocar aqui também Full Stack Next.js 14. Aqui embaixo eu vou colocar também keywords. Eu vou colocar aqui algumas keywords para o nosso curso. Isso aqui vai ser utilizado para o SEO, então vai ajudar a indexar a nossa landing page. Então, como é uma landing page que a gente precisa de indexação, que é uma landing page que a gente precisa tê-la sendo carregada ali numa pesquisa no Google, então a gente pode utilizar esse metadata keywords para ajudar nessa parte de indexação. Vou transformar isso aqui num array para ficar melhor. Então, primeiro, Next.js, Next.js 14, React.js, Lucas Nime, curso Next.js, JavaScript, TypeScript, Full Stack e Tailwind CSS. Acho que isso aqui já está bom para as nossas meta tags. E eu vou customizar, vai vir aqui no PM Run Dev, eu vou customizar a nossa fonte também. Nossa fonte ela tem que ficar uma fonte que é o que a gente está utilizando aqui na nossa landing page. Então, essa fonte a gente vai customizar. Eu vou utilizar o local fonts. Posso criar aqui dentro de SRC uma pasta chamada assets. Eu já vou colar aqui, vou dar a fonte que eu tenho. Esse projeto, como vai ser um projeto público, vocês podem acessar o GitHub e pegar essa pastinha aqui, fontes. Então aqui agora, eu vou dar um nome aqui em cima de fonte sans. Então eu estou utilizando o próprio Next Font aqui para fazer o carregamento da nossa fonte. Então fonte é um ponto muito importante para a gente pensar como que a gente vai fazer a importação, porque ele causa um impacto considerável no carregamento inicial da nossa aplicação. A gente vai ver uma etapa do nosso vídeo, que é a etapa de Insight Performance. Essa Insight Performance ela vai dizer um número de 0 a 100, o quanto a nossa aplicação está performática. Então, o importante do Next e usar todo o ecossistema da Vercel é justamente para a gente ter uma página bonita, bem feita e entregue com a melhor performance possível para a web. Outra coisa que eu vou fazer é o import local font. O local font ele vem do Next Font /local e eu vou fazer um import do meu CN. Esse meu CN é o que eu utilizei quando eu executei o comando npx shadcnui. Ele cria esse arquivo aqui, úteis, que é uma forma da gente colocar mais de um estilo customizado, é um merge do Tailwind. Então a gente sabe que o Tailwind ele substitui o nosso arquivo CSS. Eu simplesmente poderia pegar aqui o nosso page e ao invés de text primário, eu poderia colocar aqui a propriedade style e colocar aqui color e definir a cor da minha fonte. Só que ao invés disso, a gente está usando o próprio Tailwind CSS, que ele já traz todas as classes prontas para a gente. Então, text primary, a gente passa o mouse aqui, ele está usando a variável primary. Quando eu venho aqui dentro de tailwind.config.css, a gente, na verdade, dentro de globals.css, a gente tem aqui o primary, qual que é a cor do primary. Então, toda vez que a gente usa isso daqui, a gente está usando essa variável. E no nosso tailwind.config.css, eu estou estendendo, customizando o meu layout, o meu tema. Então, eu estou falando que para as cores, eu vou usar o primary com essas cores. Então, eu posso usar esse foreground para definir uma cor também. E o meu default vai ser o primary. Então, voltando aqui para o meu layout, eu vou desmanchar essa parte aqui, vou digitar const fonte sans, recebe fonte sans, que eu fiz o import ali, vou abrir aqui o parênteses, passar aqui subsets, latim e variable
dois pontos, traço, traço, fonte, sans. E aqui embaixo, const, fonte, heading, recebe, local fonte. Vou passar um objeto aqui também, que vai ser... Primeiro eu tenho que falar de onde vem a minha fonte, que é a propriedade src. Então ele vai vir de dois pontos, barra assets, barra fontes, barra calsans semibold, que é essa fonte que está aqui dentro de assets, fontes, calsans semibold, WOFF2. E a variável font heading. Como que eu faço para utilizar isso daqui agora? Eu venho aqui embaixo, no meu class name, eu vou dar um cn, que é o merge que eu estou falando, abrir o parêntese. Primeiro, eu vou colocar um min height de screen, então é 100% da minha página. Um bg background, quando eu falo bg background, ele vai fazer o quê? Simplesmente pegar a minha variável traço background, que é o que está aqui dentro de globals.css, que é esse background aqui. Se for light, ele vai usar esse. Se for dark, ele vai usar esse. Voltando para o layout aqui, fonte sans, que eu já usei essa variável, eu tenho essa variável também, e anti-aliased. Esse anti-aliased, ele basicamente está fazendo o quê? Ele está usando essas propriedades que eu tenho aqui do CSS. E aqui embaixo, como eu estou fazendo o merge, eu posso usar mais informações. Por exemplo, fonte sans ponto a variável e fonte heading a variável também. Salvei. Vamos olhar nossa aplicação. Vou dar um refresh aqui e a gente vai customizar esse nosso tema aqui para o Dark na hora que a gente colocar o toggle para Light para Dark. Então, por enquanto, nosso tema aqui está Light. Eu volto aqui para page.tsx, é onde a gente vai configurar todas as nossas seções. Então, basicamente, eu tenho todas as minhas seções. Eu tenho aqui essas seções que a gente precisa. Então, aqui eu vou ter a intro, vou ter uma seção sobre mim, tem a stack, que eu posso colocar feature, tem a parte do conteúdo, que eu vou colocar junto, investimento e FAQ. Então, aqui, investment e FAQ. Essa última seção eu não vou precisar. Então, aqui eu vou colocar sobre tech, stack, investment e FAQ. Salvei. Se a gente vier aqui na documentação teuind.css.com, a gente tem components e aqui a gente tem a parte de componentes aqui no topo. Aqui na parte de componentes, então, se a gente vier aqui em FAQs, a gente tem alguns modelos. Então, eu busquei exatamente inspirar nesses modelos aqui. Então, como que eu pego esse estilo? Tá? Eu posso vir aqui inspirar em algum componente que eu tenho aqui dentro da página, ou eu posso inspecionar aqui e entender o CSS, ou eu venho no próprio ChatCN e vejo se eu tenho um componente parecido com esse daqui. Eu posso vir aqui em accordion e eu tenho exatamente esse componente. Então, como que eu faço para usar esse componente aqui? Eu posso fazer essa instalação utilizando esse boilerplate aqui do ShadCN. Como eu já tenho configurado, basta eu executar esse comando. Então, eu posso vir aqui. A gente não vai configurar outras seções primeiro. Então, eu vou parar só para a gente entender. Então, eu coloquei aqui add accordion. Ele basicamente cria uma pastinha aqui para mim, o UI, e coloca o meu componente aqui. Então, eu não precisei configurar nada, ele simplesmente já trouxe isso para mim. Mas a gente não vai configurar isso agora, a gente vai vir aqui primeiro no componente intro. A gente vai sempre configurar os nossos estilos já pensando na parte de responsividade. Então, eu quero que minha aplicação funcione tanto para dispositivo desktop, tanto para dispositivo mobile. Então, se eu vier aqui e reduzir minha aplicação, a landing page, ela não quebra, ela continua funcionando da mesma forma. Então, eu vou expandir isso daqui, vou deixar aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer é um spacing, porque como eu vou ter vários elementos na minha tela, um abaixo do outro, eu quero definir um space, que é o spacing Y, de 6. Eu posso definir um pad bottom e um pad top como o pad Y de 8.
Então, tanto para cima quanto para baixo, eu vou ter um pad Y de 8. Então, se eu passar o mouse, qual que é o CSS equivalente? Pad in top 2 rem, pad bottom 2 rem, 32 pixels para cima, 32 para baixo. Só que, como que eu faço para falar que o meu pad ele é um para o desktop e um para o mobile? A gente coloca a propriedade MD. Então, o MD, eu estou dizendo que no meu tamanho medium, que é o tamanho médio da minha página, a partir dele, quando eu chegar nesse tamanho para cima, eu vou ter um pad Y de 12. E se eu chegar o tamanho LG, eu vou colocar um pad Y de 32. Então, se minha tela for grande, ele vai pegar o pad Y de 32. Se eu for diminuindo até chegar o MD, ele vai chegar a 12. E abaixo do MD, ele pega essa configuração aqui default. Então, é assim que a gente faz a parte de responsividade utilizando o Tailwind. E, além disso, eu vou colocar isso daqui tudo dentro de uma div que eu vou usar a classe container. O que essa classe container faz? É como se eu estivesse pegando o tamanho total da minha página, pegando um bloco dele, então deixar sempre um bloco de tamanho máximo de 1400. Então, a gente tem aqui 1400 pixels como o máximo de largura. Então, se eu acessar com uma resolução muito grande, eu sempre vou garantir que tudo que está dentro de container tem um máximo de 1400. Então, ele faz a margem automática tanto para a esquerda e para a direita para centralizar dentro da minha página. Vou dar um display flex. Eu vou dar um max width de 64 rem, porque nesse caso eu quero que seja um pouco menor. Eu vou ter o meu display maior, mas esse conteúdo em específico ele vai ficar dentro de 64 rem. Vou dar um flex call, vou dar um itens center, um text center e um gap de 4. Então eu vou dar um espaçozinho, um gap de 16 pixels para cada elemento aqui dentro. Primeiro elemento que eu vou ter aqui, vou colocar um span. Aqui é onde eu vou colocar o meu toggle. Então, eu tenho, qual que é o meu texto aqui? Primeira turma, deixa eu inspecionar. Vamos abrir aqui, primeira turma, copiar esse código aqui. E eu vou criar o meu toggle aqui agora. O meu toggle, eu vou criar ele aqui dentro de components. Vou dar o nome de mode toggle.tsx. Aqui eu vou usar dois componentes que a gente pode ver. Quando eu clico aqui, eu tenho um menu e isso daqui é um botão. No ChatCN, a gente tem o botão e a gente tem o drop-down menu, que é esse daqui. Então, eu vou executar esses dois comandos. Primeiro, para o button. E agora, drop-down. Vou copiar isso aqui, drop-down menu. Já vou colocando aqui como use client. Vou fazer o import desses dois componentes. Então, ele está instalando o drop-down menu ainda. Vou fazer um import do use theme, que é o hook que eu vou utilizar para fazer esse toggle. Como eu estou utilizando um hook, eu preciso que esse componente seja do tipo use client. Aqui embaixo, eu preciso utilizar a biblioteca Lucid React, que é a biblioteca de ícones, para pegar esse solzinho e a lua para a gente colocar o tema Light Dark. Vai ser na versão 0.92.0. Eu venho aqui, faço o import. Eu vou colocar aqui da lua e do sol. Eu venho aqui embaixo, export function model toggle. A primeira coisa que eu vou fazer é o const set theme. Ele vai ser de onde? Do meu hook aqui em cima, use theme. Vou dar um return do meu drop-down menu. Meu drop-down menu eu vou ter três opções. Quais são as opções? Primeiro, drop-down trigger as child. Quem que vai ser... O que eu vou ter o meu botão? Então, aqui na nossa aplicação, eu preciso colocar o meu trigger, que é esse daqui, que é o meu botão. Vou vir aqui, button. A variante, eu vou pôr Ghost. O size SM aqui e o class name, eu vou colocar
eu quero diminuir o meu botão, então eu posso customizar o class name, porque o button já recebe essa propriedade class name e sobrescreve. H6, W6, altura e largura, PX de 0 e um margin left de 2, porque esse meu toggle ele vai estar ao lado do meu texto, então só para dar uma margem. Ou eu poderia dar um MR2 no meu texto, ou eu dou no texto, ou eu dou no toggle. Vou colocar aqui o sun, que é meu ícone. Vou colocar aqui também a lua e um span aqui que não vai estar visível. SR only. Vou colocar um CSS aqui que pouco importa para a gente, só para avançar, do tema light e do tema dark. E aqui embaixo, agora, eu preciso dos meus itens. Drop down, menu, content. Eu vou colocar o align como end. Essa propriedade aqui eu vou tirar. Primeiro, eu vou dar o light, que vai ser o meu primeiro item, vai ser o light. Vou copiar isso daqui para o dark. Vou alterar essa variável aqui para dark. E eu tenho o system também. System. Agora eu posso voltar para o meu page.tsx e eu vou fazer um import desse meu componente. Import mode toggle e vou colocar ele aqui. Vou salvar npm run dev. Vamos abrir, como é que vai ficar? Deixa eu fechar um pouquinho de página aqui. Beleza. Eu já tenho aqui posicionado onde eu quero. E se eu clicar aqui e colocar o dark, ele já vai fazendo. Então, light dark, já tenho aqui na minha aplicação. Então, como que eu customizo agora meu span? Então, class, preciso fazer o alinhamento aqui. Então, primeiro, um rounded de 2xl, bg muted, px 4, py 1.5, text small, fonte medium, só para colocar ela um pouco mais negrito. E eu vou dar um display flex e items center. Salvei. Agora a gente já tem exatamente o que a gente tem ali no nosso outro elemento. Então aqui embaixo a gente vai colocar o título, o subtítulo e o call to action. Desce aqui H1, class name, fonte, heading, text 4xl. Então vai ser 4xl, mas se eu tiver um display maior, eu preciso aumentar a minha fonte também. Então aqui o text 4xl é praticamente para o mobile. Então eu vou colocar um MD text XL, 6xl e um LG text 7xl. Qual que vai ser meu título? The Next Dev. E aqui eu vou colocar um BR para quebrar a linha. Então eu quero garantir que a minha linha vai ser quebrada. E aqui embaixo, full stack Next.js 14. Só que aqui o Next.js 14, eu vou dar mudar ele de cor. Então span Next.js 14 e aqui class name text primary, que eu vou garantir que é minha cor primária. Salvei, tá tudo certo. A gente pode ver que a nossa fonte ela não tá tão negrita quanto tá esse daqui. O que a gente precisa fazer para manter essa compatibilidade? Eu vou parar minha aplicação e a gente vai configurar o nosso arquivo tailwind.config. Primeira coisa, aqui nessa configuração, eu vou instalar npm install tailwind typograph, que é a tipografia que eu estou usando, 0.5.10. Aqui em cima, const fonte family tailwind default theme. Aqui embaixo, essa biblioteca que eu acabei de importar, require @tailwind typograph. Aqui em cima, depois de keyframes, eu vou fazer o import do font family, usando esse font family aqui do default theme. É isso, vou salvar. Não tenho nada pendente, salvei tudo. npm run dev. Vamos dar um refresh. Agora a gente pode comparar. Temos o mesmo layout. Vamos colocar esse subtítulo e o call to action.
aqui dentro de page.sx, logo aqui embaixo do H1, eu vou usar um P. Nesse P, eu vou dar um class name max w de 42 rem, um leading normal. O que é isso? É a altura da minha linha de 1.5. Um text muted foreground. Então, esse foreground, ele faz um esquema de uma cor menos chamativa. É como se eu estivesse tendo a cor principal, que é essa cor mais chamativa, um preto, e o foreground, ele é uma cor secundária, é uma cor que está em segundo plano. Eu não quero tirar o foco do que é primeiro plano. Então, copio todo esse conteúdo aqui, e aqui eu quero diminuir meu texto quando eu tiver na resolução small, text XL. E eu vou aumentar o meu leading, que é a altura da minha linha, o espaçamento, no small para leading 8. Salvei. Beleza, já tem isso aqui. Agora faltam os dois botões. Vou colocar aqui embaixo, dentro de uma div, class name, space x4, que é o espaçamento do meu x, e esses dois botões. Os botões, eu vou fazer o seguinte, quero fazer parte e saiba mais. Na verdade, eu vou transformar isso daqui num link, vou dar um href para quero fazer parte na seção de investment, e aqui para o href para a seção de features. Vou copiar aqui feature, e aqui feature também. Investment. Vou tirar isso daqui, BG primary. Então salvei. BG primary. Preciso colocar agora um pad, py2 e px4, text md, de qualquer forma, tanto no light, no dark, vai ser um text white, um rounded, um shadow large, para dar uma sombra. Vamos ver como é que tá ficando. Beleza. E para finalizar, um font bold. Agora o saiba mais, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar as propriedades do meu button, então eu vou usar cn, vou fazer o import dele, vai ser button variants, também fiz o import, estão os dois aqui em cima. Vou abrir o parênteses, vou colocar um objeto com variant outline e size LG. Beleza, já está aparecido. Agora a gente vai vir para essa parte daqui, que é o About. Só que antes de ir para esse About, a gente pode ver que tem uma mancha, uma bola aqui colorida. A gente vê essa bola com a cor mais vibrante quando está no Dark. Então, como que eu faço isso aqui? Eu vim no próprio Tailwind de CSS, na parte de componentes, aqui em componentes, eu tenho essa CTA Sections. Então, eu copiei exatamente essa bola aqui. Então, como que eu fiz essa bola? Eu vim aqui no Code e peguei esse SVG. Então, eu vou copiar esse SVG, vou colocar ele aqui no meu inicinho. Vou substituir isso aqui para class name. Esse stop color aqui eu tenho que substituir também. Só que o que acontece? Essa bola no meu class name, deixa eu salvar aqui, ela não está customizada para ser responsivo. Então, o que eu preciso fazer aqui? Left, meio, 1/2, top 1/2. Eu vou colocar aqui left 1/3, top full. No tamanho grande, eu vou pôr left 1/2 e no top 1/2. Quando for o dispositivo pequeno, 16 e aqui 16. Quando for dispositivo grande, aí eu vou copiar isso daqui e vou fazer para o MD. MD 54. Eu vou salvar
Vamos ver o que vai acontecer. Vai ficar quebrado nossa aplicação. Olha aqui. Ó. O que eu preciso fazer? Eu preciso colocar, quando eu uso um atributo absolute, que é a position, eu preciso dizer ele é absoluto em qual div, em qual elemento. Então, eu preciso ter qual é o elemento que é o relative. Então, eu preciso colocar aqui o relative, ele sobe. Se eu tiro o relative, ele entende que é mais para baixo. Então, volto aqui o meu relative. Salvei. Já tem isso aqui, exatamente o que tem na minha aplicação. Vamos deixar aqui no Light, fica mais fácil para a gente acompanhar. Agora a gente vai vir para essa seção aqui de sobre. Para essa seção sobre, eu já tenho minha foto. A gente vai criar esses componentes aqui, que são componentes de ícones de social media. Então, vamos para essa section aqui abaixo. O que eu posso fazer é uma parte de organização da aplicação. Vai funcionar do mesmo jeito, mas é componentizar. Então, eu posso vir aqui e colocar intro section.sx. Posso vir aqui function intro section return export default intro section e copiar toda essa minha seção. Colei. O que eu vou precisar aqui é o cn, button e model toggle. Esses três aqui. Aqui vai ser só ponto, barra, porque ele está no mesmo nível. Salvei. Import intro section. Intro section. E agora eu vou criar meu componente about section.sx. Vou fazer a mesma coisa, function, e copiar tudo isso daqui. O que eu vou ter aqui no meu section? O class name vai ser bem parecido com o que eu tenho aqui. Só que ao invés de eu copiar isso daqui, eu vou copiar isso daqui. Colei. Vou colocar esse max width só para MD. O meu flex vai ser flex call. Vou tirar ele daqui. Vou tirar esse align. E o meu pad vai ser 12 do Y, do eixo Y. E 24 para resolução maior. PY 24. Aqui, na verdade, eu nem precisaria desse flex call aqui. E nem esse flex. Por quê? Eu vou colocar isso tudo aqui dentro de uma outra div. Que aqui vai ser class name grid. Então, eu vou utilizar o próprio grid. Vou colocar uma coluna quando for mobile e duas quando for um dispositivo maior. Então, grid calls 1 gap y 16. Só que se o meu dispositivo for grande, grid calls 2. São duas colunas. E meu gap vai ser um pouco menor no LG, de 12. E eu vou colocar também grid rows e vou customizar auto 1FR. Salvei. E agora eu preciso colocar a minha imagem e o texto. O texto eu vou colocar o seguinte. Na verdade, aqui eu vou colocar minha imagem. Image, usando o próprio image do Next. E aqui, class name, LG, padding left, 20, display flex, justify, center. Antes da classe, eu vou pôr isso daqui. Class name, max wxs, um pad x de 2.5 e um LG max w nenhum. Então, eu só vou colocar uma largura máxima para o dispositivo mobile. Para o dispositivo normal, eu vou dar um nome. E aqui, src/avatar.jpg, ele vai buscar da minha pasta public. Toda vez que eu ponho barra alguma coisa, ele tenta localizar aqui dentro. Então, eu vou pegar meu avatar e jogar ele aqui. Essa é a minha foto. Preciso do alt, Lucas Nime, largura 800, altura 800. A qualidade eu posso colocar aqui 95. Isso aqui
até ajuda em otimizar a minha imagem. Priority, como prioridade, vou colocar True. E eu vou pôr um Class Name também. Class Name ele vai ter o quê? Um aspect de quadro. Por que eu preciso? Minha imagem, ela, se a gente for olhar aqui, ela tem uma rotação, ela tem essas curvinhas, então ela é um pouco diferente da imagem bruta. Eu vou rotacionar ela um pouco, rotate 3, ele dá um 3 dag, né? Que é o ângulo de 3, a borda large. Eu vou colocar um BGZinc aqui de 100, um Object Cover, para ele garantir o tamanho sempre ajustado para a resolução. E esse BGZinc aqui, para o Dark, eu vou pôr BGZinc 800. Salvei. Vamos voltar para o page.sx, import about section. Vamos ver como que está ficando. Beleza, minha imagem está aqui porque eu não coloquei o meu texto. E o meu texto eu coloquei nessa div primeira aqui. Se eu vier aqui nessa outra div e colocar o texto, olha o que vai acontecer. Vai ficar depois. Eu posso vir aqui e falar class name, lg, order, first. Ele inverte. No meu texto, eu vou ter um H1 e um P. O meu H1 vai ser isso daqui, meu texto, isso daqui. Beleza, agora a gente precisa formatar, class name, fonte, heading, text 3xl, mas para o MD eu vou aumentar para text 4xl e para o maior text 5xl. Vamos ver como é que está ficando. Beleza. Vou colocar aqui um LG Row Expand do Text Center. E Text Center só para dispositivo móvel. Então aqui Text Start para dispositivo grande. Salvei, beleza. Aqui eu vou dar um margin top de 6 para não ficar muito colado. Text Base, Text Muted Foreground. Beleza. Só eu tenho que tirar esse Next Dev Full Stack aqui, só para parar no About. Na verdade, no Introsection. Eu tenho que remover isso daqui. Esse H1 aqui. Beleza, agora eu preciso só colocar essa parte aqui da rede social. Então eu venho aqui, About Section. Embaixo aqui do meu P, vou colocar uma div. Nessa div, class name. Margem top de 6 também, flex, justify center, mas para dispositivo grande, justify start e gap de 6, para espaçar cada um. Eu vou criar um componente aqui chamado function social link, que eu vou passar aqui qual é o ícone e as props. Aqui embaixo vou dar um return, vou usar o próprio link do next, recebendo as props, e aqui eu vou fazer renderizar o ícone. Class name h6w6, class name group -m1, que eu estou dando uma margem negativa, pad de 1. Eu vou aplicar uma cor aqui, que é uma cor para tirar um pouco da cor forte do ícone para deixar ele em plano secundário. Vou colocar um N aqui nas minhas propriedades. E agora eu preciso criar aqui dentro de Components um social icons.tsx. Aqui eu já vou colar, porque eu já tenho os ícones, eu copiei ele de um site e já tenho ele aqui todo configurado na minha aplicação e vocês podem baixar esse arquivo. Vou vir aqui agora, import social icons. Aqui eu vou pôr from @components /social icons e vou importar aqui das 4 redes sociais. Agora eu venho colocando um a um. Social link vai receber aqui href e o ícone, propriedade icon, vai ser meu icon, Instagram icon.
Beleza, salvei. Já tenho do Instagram. Se eu clicar, vai para o meu Instagram. E vou colocar aqui das outras redes sociais. GitHub, LinkedIn e YouTube. GitHub Icon, LinkedIn Icon, YouTube Icon. Salvei, vamos ver. Beleza, a gente já tem essas duas seções já configuradas. E agora a gente vem para essa tech stack, que ela é um pouco diferente. A gente põe um sombreado aqui para quebrar um pouco esse estilo todo branco. Para não ficar tudo branco toda hora, eu quebrei aqui e pus um background um pouco diferente. Então, essa parte aqui são ícones que a gente vai utilizar também. E a gente vai usar o próprio acordeon do Shed CN. Então, venho aqui, New, Feature, Section.sx. Venho aqui em Page, vou copiar essa feature. Então, o meu acordeon, eu já fiz a instalação dele bem no início da instalação do ChatCN. E aqui, a gente vai fazer o class name, BG Slate, para pôr aquela cor. E no Dark, eu vou colocar transparente. Eu vou tirar esse background porque no Dark eu acho que fica melhor sem a cor. Aqui, container, space y de 6, um pad y de 8. Então aqui eu vou colocar o pad y de 12 e o 24 para o LG. Agora eu vou criar uma parte de título, que vai ser o seguinte, div. Para todos os títulos eu vou usar a mesma configuração. Então aqui eu vou ter o meu título principal, um H2, e aqui eu vou ter um parágrafo. Toda seção agora eu tenho investimento, o título secundário, class name. Então eu vou copiar das outras seções. A diferença é que eu vou colocar aqui 3xl e 6xl para o medium. Aqui eu vou dar um max W de 85%, leading normal, text muted foreground para deixar ele com a cor mais fraca e vou colocar aqui large para quando for small e o leading set para quando for small também. Eu venho aqui, copio text stack. Falta fazer o import feature section. E beleza. A gente precisa só fazer um alinhamento dele aqui agora, fazendo como? Class name, mx auto, flex max w 58 rem, flex call item center space y 4 e text center. Salvei. Ele está só reclamando aqui o fill opacity. Deixa eu pesquisar isso daqui. Pediu para substituir para isso. Beleza? Vamos ver. Agora a gente já tem igual a gente tem aqui. O meu fundo, o slate aqui, eu vou pôr 50. Então agora ficou cinza. Ele não tinha o 50, então ele não deu nenhum fundo. Porque se eu tirar aqui agora o 50, olha como é que fica. Então eu volto 50, deu o cinza. E agora eu preciso colocar essas seções aqui. Esses cards. Como que eu vou desenvolver os cards? Eu vou vir aqui, vou destacar essa seção aqui, porque a gente vai usar para esse bloco, eu vou usar em outras seções. Aqui eu vou criar outra div. Class name, mx auto, text center, md max w de 58 rem. Grid, justify center, gap de 6, de 4, um sm grid calls 2, md max width 64 rem e o md
Aqui a gente tem 3 colunas, então grid calls 3, beleza? E aqui eu vou desenvolver o primeiro card só, os outros eu já vou copiar e já deixar aqui. Para adiantar o vídeo, a gente não ficar muito no mesmo bloco. Aqui eu vou pôr relative, um overflow hidden, um rounded LG, para deixar a borda arredondada, border, BG, background e um pad de 2. E aqui uma div com class name, flex H de 180px, que é o tamanho de altura máxima do meu card, um flex call justify between para ficar um em cada canto, rounded MD e um pad de 6. Aqui dentro eu já vou colocar o SVG e o título que eu tenho. Então, como isso aqui a gente vai precisar repetir várias vezes, eu já vou adiantar esse código, que eu já tenho ele pronto aqui. Mais um, outro, mais um, outro. E aqui eu vou colocar a outra seção, que é os conteúdos com o acordeon. Eu vou fazer a mesma regra aqui de cima do bloco, vou repetir aqui o meu parágrafo e fazer o import do meu acordeon. No acordeon eu tenho acordeon item e eu vou pôr um value para ele conseguir controlar cada item. Então já venho aqui, coloco o meu primeiro módulo e esse aqui é o mesmo. Eu tenho que fazer vários itens aqui para baixo até o número 13. Então, já vou pegar esse código, como ele é o mesmo, só vai mudar o conteúdo para a gente não precisar ficar fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. Eu já vou colocar aqui os 13. E isso aqui vai depender do seu conteúdo. A gente pode voltar aqui no 300. A gente já tem aqui, só que ele ficou um pouco quebrado aqui no meu display. Então, a gente vai ajustar isso para ele atender 100% aqui. Eu posso pegar essa div nossa aqui, essa div que tem todo esse conteúdo e tirar ela da div que faz o alinhamento. Pronto. Já tenho aqui. O próximo passo é a gente desenvolver a parte de investimento e a parte de FAQ. Eu vou desenvolver o FAQ porque é bem parecido com o que a gente tem feito aqui. Eu vou vir aqui, FAQ section.tsx, function FAQ section, return. Então a gente pega aqui o último, penúltimo na verdade, FAQ section, e a gente vai usar bem parecido com o nosso feature section. O que? Esse class name, lá no nosso FAQ section. A gente vai ter essa div aqui que é o nosso título, eu vou substituir aqui por FAQ. Aqui eu não vou ter um parágrafo. Vamos importar esse FAQ section aqui. Vamos colocar ele aqui embaixo. Então, eu já tenho aqui meu FAQ. Então, a parte de investimento a gente vai deixar para depois. E no meu FAQ eu já tenho. O FAQ é a mesma coisa. A gente vai usar aquele acordeon. Então, eu venho aqui no meu Features. Copio essa parte aqui de acordeon. E fora da div, aquela outra div, e depois venho colocando o meu acordeon. Vou colocar os itens, porque os itens também é o mesmo modelo, Ctrl+C, Ctrl+V. Copiei, já está funcionando. E agora a gente vai para a parte de investimento. Então, investment.section.sx, function, e aqui, return. Aqui eu vou copiar do meu page.sx a minha última seção. É a última seção que a gente vai estar configurando aqui, até partir para a parte final, que é publicar o nosso projeto e colocar algumas coisas a mais. Então aqui eu já tenho minha parte de investimentos. Eu vou copiar o mesmo class name das outras seções. Aqui eu vou copiar o meu título.
investimento e o meu texto. Venho aqui, import investment section e, por fim, o meu último componente. Venho aqui, beleza, comecei aqui a parte do meu investimento, eu preciso colocar esse card e aqui a gente tem duas coisas diferentes. Um aqui eu vou redirecionar para um link de compra lá do Hotmart e esse primeiro na verdade, é um link de lista de espera. Então aqui eu vou utilizar o dialog e o form do chat CN e eu vou registrar isso aqui no banco de dados também. Então eu vou usar o Vercel Postgres. Então é bem simples. Eu tenho que usar os recursos mais simples possível. Na verdade, aqui eu não preciso de um ORM, porque é um insert bem simples. Então, eu não vou utilizar nenhum padrão de desenvolvimento, nem o melhor banco para ser usado com Next. Aqui a gente tem que lembrar que eu vou utilizar as tecnologias mais simples possíveis para chegar nesse resultado e ter uma performance na aplicação. Então, no card, a gente voltar aqui, eu vou criar aqui uma div, que ela vai ser class name grid. Eu vou ocupar o máximo que der na minha tela. No caso aqui, ele vai respeitar o max width de 64 rem. Então, eu vou utilizar o máximo. Um border, um rounded LG. Deixa eu salvar para ver como é que está ficando. Beleza. Um itens start para ficar bem no inicinho. Gap de 10 para separar um item do outro. Padding de 10. E vou colocar aqui o grid calls, um FR 200 pixels. Então, para cada um, eu vou colocar 200 pixels para o MD. Então, o dispositivo mobile não vai respeitar isso. Aqui é um div com class name, grid, gap 6. E aqui vai ser onde vão ficar meus eventos. Aqui a lista e aqui os meus eventos. Botão de matrícula e pré-lista. Class name, flex, flex call, gap 4. Text Center. Então, já vou copiar aqui a minha lista, que é essa lista aqui. Eu vou usar esse check, o ícone check, do Lucid React. Salvei. Então, beleza, já tem. Agora eu tenho que colocar aqui os meus botões. Aqui embaixo, a parte de preço, eu já vou colar aqui. E os meus botões eu vou colocar como dois componentes. Por quê? A gente vai entender que o componente de pré-lista, eu vou precisar trabalhar alguns estados dele de clique, de evento, e quando eu faço isso, eu preciso de um client component. Então, eu vou componentizar isso. Aqui eu vou colocar pré-enrollment.tsx e vou criar um enrollment. Então, é matrícula e pré-matrícula. Function enrollment. Ele vai ser um use client e vai retornar um link do next matricular. Só que aqui eu vou fazer um href para o link da Hotmart. Eu vou deixar isso daqui ativo, mas em algum momento esse link não vai funcionar, dependendo de quando a gente estiver acessando. Mas eu já vou deixar ele aqui fixo e vou colocar um target blank, que ele vai abrir uma nova aba toda vez que clicar, para eu continuar mantendo a minha landing page aberta. E vou dar um class name para customizar aqui esse meu link, que vai ser... Eu tenho que colocar algo nesse tipo aqui, ó, com over e tudo mais. Eu vou pegar esse código e já vou copiar até para acelerar essa parte do vídeo, porque a gente vai ter o acesso ao código fonte. Então, aqui a gente tem a fonte bold, text white, BG primary, matricular. Então, salvei. Preciso importar esse elemento aqui. Então, dentro de investment, import enrollment. Que eu vou colocar ele aqui. Salvei. Então, já está aqui, ó, matricular. E eu preciso do pré-matrícula. Pré-matrícula, ele já é um componente mais complexo. Então, pré-enrollment, export,
return. Ele também vai ser um use client. E a gente vai usar alguns componentes a mais aqui para essa tela. Por que a gente vai usar? Quando eu clicar aqui, eu tenho um dialog, tenho um form, tenho um Zod, tenho um React Hook Form e tem um componente de input de máscara aqui de telefone também. A gente vai fazer a instalação deles para a gente continuar. O primeiro vai ser npm install react input mask arroba 2.0.4 npm install react hook form arroba 7.47.0 npm install zod arroba 3.22.4. Beleza, já tenho tudo isso aqui instalado. Zod, React Hook Form. A gente vai fazer o import deles aqui. Import *s Zod. Vou precisar do Zod Resolver também. npm install Zod Resolver 3.3.2. Do React Input Mask também. Ele está falando para eu instalar aqui o types dele, arroba 3.0.4. Eu vou instalar o React Confet. Esse React Confet é para esse efeito aqui. Quando a gente faz a lista de espera, meu e-mail, @gmail.com, e dá um Enter, ele traz esse confetzinho aqui. Então eu vou instalar na versão 0.2.0. Então fiz a instalação, eu vou precisar instalar também o dialog do chat.cn e o form também. E o input. Vou colocar esses 3 imports aqui, do button que eu já tenho, do form, dialog, do input. E o Zod, ele é uma biblioteca muito boa, Zod React. Ele é uma biblioteca que facilita muito o uso de manipular formulários. Então eu preciso criar um const form schema. Ele vai ser um z, um zod.object. E o que vai ter nesse meu object? Eu preciso colocar todas as propriedades que eu vou ter no meu formulário. Que no caso é nome, e-mail e telefone. Eu posso tirar isso aqui por min de 2 e aqui min de 15. O nome deve conter ao menos 2 caracteres. Telefone não é válido. E-mail inválido. Aqui eu posso transformar para phone number. E aqui eu posso adicionar uma propriedade que chama .refine, que eu coloco uma regex aqui de telefone. Agora com o esquema, eu venho aqui e implemento um const form recebe use form e eu vou tipar aqui z.infer, que é o type of form schema. Quais são as propriedades aqui? Resolver, Zod Resolver, passando o meu esquema, default values. Eu posso pôr, quando ele clicar no formulário, o que vai vir de valores default. Posso deixar tudo em branco. Isso daqui, por exemplo. Posso criar um hook aqui para a gente controlar o confet. Is completed, set completed, use state. Vou fazer o import dele. Primeiro, ele vai ser falso. Const handle submit. Ele vai receber os valores do meu form. Então, vou pôr aqui on submit. Set complete vai receber true. E eu vou fazer um await e vou chamar uma função. Essa função vai ser uma server function, que eu vou colocar aqui dentro de app. Vou dar um new actions.ts use server export async
function save lead. O que eu vou passar aqui para ele? Name, e-mail e phone number. Vou colocar aqui um N. Na verdade, eu posso colocar string aqui para todo mundo. E aqui eu vou usar o Vercel Postgres. Então, npm install Vercel Postgres arroba 0.5.0. Vou fazer um import aqui do meu SQL from Vercel Postgres. E na minha função, vou fazer um try catch aqui. Try catch error console.log erro. E aqui vou simplesmente await SQL, vou para uma string literal aqui dentro que vai ser insert into pré-enrollment. Eu vou criar essa tabela ainda, nome, e-mail e esses valores aqui. Salvei minha função, posso fazer o import dela aqui agora. Import save lead. E aqui, await save lead, passando name. Esses valores aqui é o que eu estou esperando. Antes da gente criar o banco, eu vou criar aqui o meu dialog. Qual que vai ser o trigger? Vai ser o meu botão. Dialog trigger as child. Vou usar o button variant default. Só que eu vou colocar o mesmo layout que eu tenho aqui desse botão de matricular. Então eu vou vir aqui, class name e sobrescrever. Aqui vai ser lista de espera. E aqui eu tenho o dialog content com class name. Eu só vou colocar uma largura máxima, max w para small, 425 px. Para não ficar um formulário muito grande. Vou criar o meu confete aqui. Confete. E o active vai ser o isCompleted. Deixa eu importar ele aqui. Import confete, react confete. Na verdade aqui é react DOM confete. Aqui embaixo eu vou colocar uma propriedade para ele, que vai ser propriedade config. Eu posso definir a velocidade dele, a quantidade. Então eu vou colocar um spread de 90 e um element count de acho que 200. 200 tá bom. E aqui embaixo o formulário. Só que eu posso fazer o seguinte: se for completo, eu vou renderizar um tipo de formulário. Se não, vou renderizar outro. Aqui eu tenho que falar uma mensagem para o usuário. Você foi inscrito com sucesso e aqui o formulário para ele se inscrever. Eu posso colocar um aqui dialog header e um dialog close. Esse dialog close vai ser responsável, tudo que tiver aqui dentro, ele vai ser responsável por fechar o meu dialog. Vai ser um button variant outline on click set completed para falso e aqui fechar. E um form.reset para limpar o meu formulário, para deixar ele branco, em branco, né? Porque ele vai ter preenchido, se ele clicar novamente ele vai abrir o formulário vazio. E aqui eu vou colocar um título que eu já copiei. Aqui embaixo eu vou colocar dois elementos. O primeiro vai ser um título e embaixo o meu form. Vou passar aqui o meu form aqui, que eu estou recebendo, que é esse daqui. Vou criar um form com onSubmit, passando a minha função, onSubmit. Essa é a minha função aqui de cima. Form.handleSubmit, que é o meu onSubmit. Fecho aqui meu formulário. Eu vou dar um space y de 4, meus elementos. Vou colocar o name, o e-mail
e o telefone. E aqui, para não ficar um formulário sem evento, eu vou colocar um botão aqui, enviar. Vou dar um npm run novamente, dev. Então, eu já fiz todos os imports. Preciso vir aqui no meu investment section e fazer o import do pré-enrollment. Ele já fez o import aqui. Salvei tudo. Vamos dar um refresh. Então aqui eu tenho matricular e lista de espera. Eu posso substituir a ordem desses dois. Então a lista de espera já abriu aqui. Se eu clicar em enviar, ele já vai fazer a validação, o e-mail inválido, e aqui eu preciso informar um telefone válido. E eu preciso fazer a comunicação com o banco agora. Por quê? Quando eu chamar o onSubmit aqui no meu pré-enrollment, ele chama esse save lead, que é uma server function. Na minha server function, eu estou fazendo, usando a biblioteca do Vercel Postgres, da próprio Next, e fazendo um insert. Eu preciso criar aqui dentro, vou criar um folder API, chamar um outro folder create table e um route.ts. Essa rota vai ser simplesmente para eu criar a tabela lá no meu banco, depois eu apago essa rota. Vou utilizar o próprio SQL do Vercel Postgres. Vou exportar uma função get e aqui vou fazer um try catch. Se deu erro, eu vou usar o next response. Então deixa eu fazer o import dele aqui do next server e vou dar um erro 500. Se não, vou dar um result no meu create table pré-enrollment com esses campos aqui: name, e-mail, enrollment e phone number. Salvei. Agora eu não posso executar esse comando porque quando eu executar esse SQL do meu Vercel Postgres, ele vai tentar localizar um arquivo chamado .env.local com algumas variáveis. Então eu preciso configurar isso. A gente vai fazer uma pausa aqui no desenvolvimento disso. Vou salvar tudo e agora a gente vai vir aqui. Eu vou abrir a minha Vercel. Eu estou com uma licença aqui Pro para esse The Next Dev. E essa licença Pro é porque a gente vai utilizar o Analytics e a gente vai utilizar o banco de dados também. Então, se você for criar um banco de dados só e for monitorar só uma aplicação, ele vai deixar você configurar. Como eu tenho mais de uma aplicação, eu tive que estar com a licença Pro, mas você pode estar com a licença gratuita também. Então, aqui para esse vídeo, eu vou gastar $20 por mês para ter a minha licença Pro. Eu gastei $20 para comprar o domínio, que é o thenextdev.io, e eu gasto $10 por mês para monitorar a minha aplicação. Então eu vou vir aqui dentro do TheNextDev Pro, eu tenho a parte de Storage. Dentro de Storage eu vou criar um novo database, clicar aqui em Postgres, continue, aceitar, TheNextDev Landing Page. Aqui eu posso manter o Washington DC, tem outras regiões também. Ele vai criar meu banco. Aqui nessas partes de configuração eu tenho .env.local. Eu vou copiar essas configurações e vou colar aqui dentro do meu .env.local. Esse arquivo eu não vou subir porque essas configurações aqui elas são privadas. Então já colei aqui meu .env.local, então isso daqui já vai funcionar. Eu vou parar minha aplicação npm run dev novamente e vou chamar essa rota aqui. Se eu vier aqui dentro dos meus dados, eu não tenho nenhuma tabela. E vou chamar a rota create table, api/create/table. Ele executou, eu posso voltar aqui no Vercel Postgres, vir aqui em Data e dar um refresh na minha página. Se eu clicar aqui nas minhas tabelas, eu tenho minha tabela pré-enrollment.
que é exatamente esse comando create aqui. Então, se eu executar o comando ali agora, eu já tenho isso aqui publicado. Se eu voltar na minha aplicação e preencher o formulário, Lucas, teste local, testelucas@gmail.com. Deu um Enter, fechar, eu volto aqui no Postgres, dou um refresh, clico aqui em Pre-Enrollment, está aqui no meu banco de dados. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai dar um git add, git commit, -m. Todo projeto que é inicializado pelo Create Next App, ele já traz o git configurado. Então eu vou dar um initial code. É bom a gente, passo a passo que for construindo a aplicação, dando um git add e um git commit. Eu deixei isso aqui só para o final. Agora, a minha Vercel, ela já está linkado com o meu GitHub. Então, se eu vier aqui em github.com e adicionar um novo repositório, eu vou deixar esse repositório aqui público, the next dev landing page de vendas do curso. Vou criar meu repositório. Agora eu vou conectar o meu código local com esse repositório. Eu copio aqui essa parte do código, esse bloco de código aqui, colo ele aqui, conecto com o meu repositório, lembrando que eu já tenho um pré-requisito para desenvolver esse projeto, já tenho um Git conectado, Git instalado na minha máquina, já está conectado com o meu usuário, então ele já sabe que eu tenho que conectar para cá. Eu clico aqui de novo no meu repositório, já está aqui. Inclusive o meu commit que eu fiz agora, o initial code, já está aqui também. Então meu código ele já está todo preparado aqui. Eu tenho que vir aqui na Vercel agora, volto, clico aqui no topo, The Next Dev. Aqui provavelmente vai estar o seu nome, vai ser uma versão de hobby. add new project. Ele já apareceu aqui, ó, The Next Dev Landing Page. Vou fazer o import. Vou adicionar as variáveis. Então, todas aquelas variáveis lá que eu tenho no meu Vercel Postgres. Deixa eu abrir novamente aqui um novo projeto. Storage. The Next Dev Landing Page. Essas variáveis aqui eu tenho que preencher aqui. Então eu vou preencher todas, mas como isso aqui é secreto, eu vou pular o vídeo para não aparecer essas partes. Mas você vai ter que adicionar uma a uma aqui antes de clicar aqui em Deploy. E copiando o valor que tem aqui, clicando aqui em Show Secret. Bom, já preenchi, cliquei em Build, aí ele vai gastar alguns segundos aqui, 20, 30 segundos, vai depender aqui da velocidade inicial, quantidade de código que a gente tem. Mas isso aqui é bem rápido, isso aqui a própria Vercel faz esse build para a gente. Então a gente volta para aquele modelo, então todo ecossistema, banco, tudo a gente vai ter aqui dentro da nossa aplicação, que está no projeto nosso da Vercel. O build foi concluído, então a gente já consegue ver aqui a nossa aplicação. Eu vou clicar aqui, ó, Continue to Dashboard. O que a gente tem? Toda vez que eu publico um projeto aqui na Vercel, ele gera um endereço público para mim. Então, esse endereço eu posso compartilhar, thenextdev-landingpage.vercel.app. Qualquer pessoa vai conseguir acessar essa página com esse endereço. Qual que é a vantagem de utilizar a Vercel? Eu consigo ter esse endereço e não pagar por isso. Mas se eu quero ter um endereço customizável, então se eu quero ter o thenextdev.io, igual eu tenho aqui nesse projeto, eu vou desvincular esse domínio e passar para esse meu novo projeto. Como que eu faço? Clicando aqui no nosso nome, a gente vai ter várias opções aqui. Uma delas é a parte de domains. Então, se eu vier aqui em domains, eu posso comprar um novo domínio. Então, você digita o que você quer, .com ou .app, alguma coisa. Ele vai dar todas as sugestões que tem aqui. Então, se eu vier colocar aqui, The Next Dev, ele não vai ter o .io porque eu já comprei. Ele é meu. Então, aqui eu não tenho o .io, eu tenho .app, .dev. Então, o .io não tem porque ele já está vinculado numa outra conta minha. O que eu vou fazer? Eu trouxe para cá o TheNextDev e agora
eu vou vir no meu projeto, vou clicar aqui em Settings, em Domains, essa segunda opção aqui no menu da esquerda, e vou adicionar thenextdev.io. Ele vai informar que eu já tenho esse domínio em outro projeto, se eu desejo estar movendo. Então, vou adicionar. Eu vou adicionar tanto o www quanto sem o www, add. Ele vai falar, olha, está nesse projeto, você quer passar para esse? Eu vou falar, quero. Vou mover. Como já é tudo da Vercel, o próprio domínio, minha própria aplicação, ele já faz isso tudo de forma automática. Então, essa é a facilidade da gente publicar um projeto usando 100% o ecossistema da Vercel. Eu volto aqui para o meu projeto, ele já fala que o TheNextDev já está vinculado. Então, se eu clicar, a minha nova aplicação já está funcionando. Cliquei no Dark, cliquei no Light, já está tudo funcionando. Vamos olhar de novo a lista de espera. Lucas publicado Vercel, Lucas publicado @gmail.com. Deu com sucesso. Vamos olhar o nosso Vercel Postgre. Vou clicar aqui em Pré-Enrollment. Lucas publicado Vercel. E aqui já está no meu banco de dados. Então, voltando aqui para o TheNextDev, o nosso projeto, eu vou ativar uma parte bem interessante aqui que chama Analytics. A gente tem os logs aqui também, tá? Da aplicação. É bem completo aqui o ambiente da Vercel. Então, o Analytics, eu vou ativar ele aqui para o nosso projeto. O meu plano Pro, ele já atende todos esses requisitos aqui, 25 mil eventos por mês, e vou adicionar. Ele pede para eu instalar o Vercel Analytics dentro do meu projeto. Então, vamos voltar lá no projeto, npm install analytics @1.1.1. O que esse Analytics vai fazer? Eu quero fazer um track da minha aplicação. Imagina que eu estou navegando aqui, eu quero saber todo mundo que entra, de qual país, eu quero saber quando a pessoa clica aqui, quero fazer parte ou não saiba mais, eu quero monitorar, eu quero pegar o usuário. Eu não tenho informações de qual usuário, e-mail, IP, essas coisas, mas eu sei que alguém clicou, então eu tenho números. Eu consigo monitorar minha aplicação para ver se está tendo acesso, quantos acessos por dia. A gente vai ver, é bem completo. Eu vou vir aqui, a gente tem na parte de intro section, eu vou fazer um import aqui do track do Vercel Analytics. E como que eu posso colocar isso aqui dentro? No meu botão, eu vou fazer o onClick e colocar uma função aqui, track, e vou colocar um nome, enrollment. Então aqui é quando a pessoa quer saber mais. E eu posso colocar aqui um subgrupo, que é o location. Eu posso falar que aqui veio da minha seção intro, porque eu tenho dois CTAs. Um é no quero fazer parte e no outro que é matricular. Então aqui eu coloco que é no intro e no outro eu coloco matricular. E aqui embaixo eu também vou fazer um track, que ele clicou aqui em features. E eu não vou criar um subgrupo. Eu vou vir aqui no pré-enrollment, vou fazer um track aqui também. No meu onSubmit, depois de salvar, eu vou fazer um track no pré-enrollment e eu quero saber quem clicou no botão também. Então aqui eu vou pôr um onClick, pré-enrollment. Aqui é no investment e aqui é no save. Vou copiar meu track e vou fazer no enrollment. A diferença que aqui no enrollment eu vou colocar na minha section investment. Salvei. Git add. Bom, fiz o push. Eu posso voltar aqui na Vercel. Ele vai começar um novo deployment. E quando terminar isso, a gente vai começar a fazer o track da aplicação. Deixa eu voltar aqui para o nosso dashboard e acompanhar. Na hora que aqui ficar concluído, a gente vai vir clicar aqui na aplicação e começar a fazer o track. Ele deu um erro aqui na minha aplicação. Isso é até importante dar esse erro, que é o seguinte. No meu intro section,
eu estou fazendo o track e eu usei o onClick. Eu preciso transformar isso aqui e use client. Então, git add, git commit, -m, fixing, intro, section, git push. Vamos voltar aqui para a aplicação e vai começar um novo build. E para finalizar essa parte aqui do Analytics, ficou faltando só uma configuração. Essa configuração fica aqui em layout.sx. Eu posso vir aqui e colocar o import do Analytics, do React. E aqui, junto com o meu Theme Provider, eu faço o import do Analytics. Porque a minha aplicação ela vai identificar se eu tenho essa configuração e vai ativar. Git add, git commit. Agora a gente volta aqui para o nosso projeto, vai startar um novo deployment e a gente vai aguardar. Deixa eu vir aqui na parte do dashboard. A gente vai aguardar assim que estiver pronto. Bom, o build foi concluído. Eu venho aqui em Analytics. Ele vai fazer a análise, vai tentar identificar o meu projeto, se tem todas as configurações. A gente já fez todas essas etapas aqui, já configurou. Já fez a configuração, a instalação, já colocamos no layout.sx. Já fizemos o build. E aqui a gente vai Start Exploring. Aqui está tudo zerado. E ele já colocou aqui, ó, um visitante na nossa página. Eu vou clicar aqui na nossa aplicação, saiba mais, quero fazer parte, matricular, lista de espera. Deixa eu pôr aqui Analytics. E agora a gente volta para a parte de Analytics. E a gente já tem as informações aqui, ó. Veio do Mac, veio do Chrome, veio aqui da Vercel, as páginas. Então, eu acessei meu link através de onde? Cliquei aqui, então eu vim, minha origem foi da Vercel. E eu posso ir clicando aqui, por exemplo, Enrollment, que é a parte de matrícula. Eu configurei 2 subgrupos, o Intro e Investment. Então, eu tenho um clique em cada. Então, a gente consegue fazer o track da nossa aplicação inteira. E isso é a vantagem da gente ter no único ecossistema toda essa gestão da nossa aplicação, da nossa landing page. E isso sem contar que o custo bem mais reduzido do que qualquer outro tipo de ferramenta. Eu usei a versão Pro, mas a gente consegue fazer muitas dessas coisas usando a versão gratuita.